Olá, eu estou aqui hoje, meu nome é Lucas Gurigon, da LupaSoft, e nós vamos aí te responder algumas perguntas que às vezes algumas pessoas fazem sobre o curso de informática, tá? Vamos ver aí algumas questões que às vezes as pessoas apresentam na dúvida de se devem ou não fazer, né, este curso. Por exemplo, eu já sei mexer no computador, preciso voltar a aprender o básico? Bem, depende, né? Depende do que você chama de já sabe mexer, tá? E depende de que nível você quer chegar. Por exemplo, fazer um curso você pode fazer para vários motivos. Pode ser que até você já saiba, mas queira revisar a matéria, queira reciclar o seu conhecimento, ainda mais na informática, que tudo está sempre mudando e sempre renovando. Pode ser que faz muitos anos que você fez esse curso ou que você aprendeu e está um pouco defasado, né? Então, mesmo que você já saiba mexer, não significa que não precise. Você tem que ver certinho como que você sabe. Aliás, o aprendizado correto, né, sistematizado, com metodologia, não é sempre que a gente aprende. Pode ser que você tenha aprendido de forma desconexa, aprendendo um ponto aqui, uma coisa ali, um tópico lá, meio solto, né? E aprender corretamente significa você aprender de forma sistematizada, com as matérias encadeadas, com as coisas todas conectadas entre si, onde uma matéria tem relação com a outra e vai te ajudar num terceiro conhecimento. Pode ser que você não tenha aprendido exatamente desta forma, pode ser apenas que você seja uma pessoa que consiga, né, realizar ali tarefas que lhe cabem, que lhe dão, mas que realmente você ainda não tem aquele conhecimento, aquele aprendizado, tá? Então, depende muito se você já sabe mexer, de que forma que você sabe mexer, não é? Por exemplo, se quando alguém lhe dá uma tarefa, pensa assim, e a pessoa te explica o que ela quer que você faça no computador, se antes de sentar na frente do computador você já sabe o que você tem que fazer, quais programas você vai ter que usar, que tipo de situação você vai ter que, botão que você vai ter que clicar, que teclas você vai ter que apertar, você já sabe isso de antemão, é possível que você tenha aprendido bem. Porém, se você recebe uma tarefa, né? Tarefa básica, tá? Não estou falando de nada complexo. E aí você fica na dúvida, mas como é que eu faço isso? Ah, eu vou pedir ajuda para alguém, vou procurar no Google, vou procurar na internet. Então é possível que você ainda não aprendeu a realmente usar o computador, tá certo? Não aprendeu a mexer nele. Você apenas consegue realizar aquela tarefa, tá certo? Uma outra pergunta que muita gente faz é: mas o básico não é fácil demais, né? Não é uma perda de tempo eu ter que aprender uma coisa básica? De novo, deixa eu te explicar uma coisa. Tem muita gente que confunde básico com coisa fácil, tá? Claro, toda coisa básica que se aprende, depois que você aprende, é fácil. Para quem já sabe, é fácil. Para quem está no processo de aprendizado, está aprendendo, até o básico às vezes tem uma certa dificuldade, não é? Quem está aprendendo, lembra lá quando você aprendeu os primeiros conceitos de matemática, português, lá ainda, né, na escola, no início. Algumas coisas pareciam difíceis. Mas claro que depois que aquilo foi aprendido, ela se torna fácil na sua vida, na sua mente, né? Mas básico não tem nada a ver com fácil ou difícil. Uma matéria básica, ela tem a ver com ser a base para todos os outros aprendizados daquela categoria. Então, por exemplo, na escola, você aprendeu o básico como? Lá ainda na primeira série, né? Você aprendeu a ler e escrever. Você aprendeu operações matemáticas básicas, as 4 operações básicas, né? Porque, por exemplo, para aprender potenciação, se você não souber multiplicação, você não consegue entender o conceito. E para aprender multiplicação, que é uma sequência de adições, se você não aprender adição antes, você também não entende o conceito. Então perceba que para toda matéria tem sempre algum anterior que é necessário se aprender para avançar. Então matéria básica é base. Na informática existe também um conjunto de matérias que você precisa aprender e aprender corretamente, de forma sistematizada, sequenciada. Por exemplo, não resolve ficar vendo vídeo pela internet, lá, coisa solta, e aprender tópicos soltos, sem conexão. O básico você tem que entender os conceitos, como que uma coisa se relaciona com a outra, como que as coisas funcionam no computador para conseguir avançar.
Como eu disse, o exemplo da escola, eu poderia também dizer o exemplo de uma casa, né? O que é o básico numa construção? É o alicerce. O alicerce é a base. Se ele não é feito e não é bem feito, tudo que vem em cima, tudo que é construído acima, deixa ali uma insegurança, deixa uma dúvida. Será que vai durar? Será que vai funcionar? Será que vai ficar de pé? Da mesma forma o conhecimento. Se você não tem o seu conhecimento básico, base, de forma correta, bem aprendido, bem consolidado na sua memória, na sua mente, tudo que você vai tentar aprender depois fica sempre aquela dúvida. Será que está certo? Será que eu aprendi? Será que é assim mesmo? Puxa vida, estou no caminho certo do aprendizado. Então, sempre que você quiser aprender algo acima, algo mais avançado um pouco, se você não tem o básico bem feito, você sempre terá alguma dificuldade, seja de insegurança, seja de execução, seja de fazer o procedimento corretamente, porque muitas vezes simplesmente te falta alguma coisa básica que aquele conhecimento avançado precisa para ser executado. Então não confunda básico com fácil. Se você não teve o conhecimento base de tudo que você precisa aprender na informática, na tecnologia, de forma bem consolidada, provavelmente você precisa fazer esse curso, mesmo que você já esteja mexendo no computador há algum tempo. É provável que você esteja mexendo ou construindo paredes de uma casa sem um alicerce. E pode ser que comece a ficar ali meio torto, comece a ficar ali meio fora de esquadro, tá certo? Uma outra pergunta. Não é melhor, eu não posso aprender fuçando, como disse o meu amigo, fuçando no computador? Olha, fuçando você até pode conseguir realizar algumas tarefas no computador. Com certeza, se você receber uma tarefa para executar, fazer uma planilha, ou um texto, ou um cartaz de divulgação de algo, você vai conseguir executar, certo? Você pode perguntar para alguém, pode pesquisar na internet ali sobre aquele assunto, mas fuçar não significa que você aprendeu. Conseguir executar uma tarefa não significa que você aprendeu, né? Faz um teste com você mesmo. Depois que você executar uma tarefa, você conseguiu lá fazer uma planilha, um cartaz, qualquer coisa que você precisou. Se você tiver que repetir, fazer a mesma coisa no dia seguinte, 2 dias depois, você consegue fazer aquilo sem precisar de ajuda, sem ter olhado de novo, né, nos tutoriais, nos vídeos, ou então perguntar para alguém, você consegue fazer de novo? Você consegue executar sem a ajuda de alguém? Esse é um primeiro teste do aprendizado verdadeiro. Você tem que conseguir fazer sem precisar de nova ajuda. E eu vou te dar um outro nível ainda para saber se você aprendeu mesmo. Um outro nível de uma pergunta que você pode fazer para você mesmo e testar com você mesmo. Será que eu consigo isso que eu fiz, que eu aprendi, que eu pelo menos penso que aprendi? Será que eu consigo explicar para alguém? Porque para dizer que você aprendeu de verdade, você tem que conseguir explicar para alguém. Pode até ser que você não tenha a didática de um professor ou o jeito de explicar, mas no mínimo você tem que saber a matéria suficiente para não gaguejar na hora de falar para alguém, mesmo que você tenha ali um jeito de falar diferente, não importa. Mas você tem que saber a matéria para explicar para alguém. Então, se você não consegue repetir isso sozinho, sem ajuda, e não consegue explicar para alguém, é provável que você não aprendeu. Você fuçou, você conseguiu realizar a tarefa, tá? Mas se você tem dificuldade de repetir a mesma tarefa ou de ter certeza de que, por exemplo, olha, para fazer esse gráfico, eu tenho que clicar aqui, fazer assim, definir isso, estabelecer isso. Se você não tem clareza e não tem a noção do que você precisa fazer para realizar a tarefa, é possível que você ainda não aprendeu. Pode ser que, porque a palavra aprender tem a ver também com apreender, ou seja, gravar, fixar, né? Estar fixo na sua memória, tá? Então, se toda vez que você vai fazer uma tarefa, você precisa perguntar para alguém, precisa de ajuda, você tem dúvida, está inseguro, não aprendeu. Então, o básico é muito importante para esse aprendizado, inclusive para servir de base, como já disse na outra questão, para outros aprendizados. Tá certo? Espero que eu tenha esclarecido essa questão. Uma outra dúvida que surge. Não posso aprender sozinho? Tá. Algumas pessoas realmente têm a capacidade autodidata. Ou seja, ela vê uma situação, ela lê um livro, vê uma matéria e ela aprende sozinha, tá? Claro que tem que ter essas pessoas. Como é que faria na história da humanidade antes de existirem escolas e faculdades? Quem ensinava fazia como?
né? Se não tinha tido um curso antes. Então tem pessoas dotadas de um dom, de uma capacidade especial para aprender algo sem que ninguém te explique para ela, tá? E ela então aprende realmente, de verdade mesmo, e ensina isso para outros. Isso existe. Essa capacidade é real. Mas não é todo mundo que tem, tá certo? Não é todo mundo que consegue realmente aprender, tá? Sozinho. E mesmo que você seja essa pessoa que consiga, pode ser que você seja uma delas, se você faz um curso, essa capacidade, ainda mais se tratando de um básico, essa capacidade de autodidata, de aprendizado, ela pode se intensificar muito se você aprender algo com a orientação de alguém, principalmente aquilo que é básico, para definir pelo menos, né, na tua cabeça, olha, isso é o básico que eu preciso saber. E agora sozinho eu vou aprender muitas outras coisas avançadas e você vai avançar muito nesse processo se você tiver noção, clareza do que é o básico, do que é o ponto de partida, para poder avançar naquilo que é mais complexo, naquilo que é mais profundo, naquilo que vai além do básico, tá? Então, mesmo que você seja, ainda assim é uma vantagem. Se você não é uma pessoa autodidata, com essa capacidade de aprender sozinho, e lembrando o que é aprender, que eu respondi na outra questão, não é apenas conseguir fazer uma tarefa, tá? É conseguir realmente saber como fazer e repetir e explicar para alguém. Então, se você fizer um curso que lhe dê o passo a passo disso, com certeza você vai ter um melhor proveito nas outras etapas de aprendizado mais avançadas, tá certo? E uma outra pergunta também que o pessoal faz, não é? Eu não posso aprender vendo um monte de vídeo grátis na internet? Eu acho que eu já respondi um pouco essa questão nas outras. Porém, deixar uma coisa bem clara, os vídeos de coisas para se aprender na internet estão aí aos montes, aos milhares, milhões. Você tem tudo disponível. Se você aprende tópicos sozinhos, você não entende a conexão que existe entre eles. E sem entender a conexão, é mais ou menos assim, ó. Existe um tópico de uma matéria base, que essa matéria base serve de base para, digamos, um exemplo aqui, outras 30 situações, tá? Que você poderia estar aprendendo. Ela é base, mas existem 30 situações diferentes que dependem dessa matéria base, que dependem desse conhecimento base. Só que em vez de você aprender o básico, você aprendeu direto aqui uma dessas matérias, certo? Você aprendeu aqui a número 10, tá bom? Então você aprendeu só essa. Ao passo que, se você tivesse aprendido bem o básico e depois aprendido essa, você iria conseguir na sua cabeça conectar e falar assim, puxa vida, isto que é básico serve não só para esta matéria, mas para 30 situações diferentes, para dezenas, para várias situações diferentes. Então, um aprendizado te ajuda em várias situações. E você começa a conectar as coisas, as matérias começam a ficar conectadas. E cada aprendizado, ele explode para dezenas de outras situações de aprendizado. Ao passo que se você não aprende bem o básico e vai direto no assunto final, pode ser que aquilo ali você aprenda isoladamente, um determinado tópico, e não perceba, e não exploda o teu conhecimento, não aproveite o teu conhecimento para que vários outros tópicos sejam explorados a partir daquele, tá certo? Então, olha só, se você não aprender, né, um curso com uma metodologia, com uma sequência de matérias, com uma sequência de tópicos, que um está conectado ao outro, que você entenda isso. Porque, por exemplo, no nosso curso, não vamos apenas te explicar onde que você clica para fazer determinada matéria ou determinada ação. Claro que isso tem que ser explicado também, mas nós vamos explicar o porquê, as bases, as conexões, como que você chega lá, fazer você entender. Porque eu vou te dar um outro exemplo de situação. Você vai, precisa fazer um gráfico, uma planilha, um cartaz, pega um vídeo na internet e aprende a fazer aquilo. 2 semanas depois alguém te pede, ou você precisa fazer um outro trabalho parecido com aquele, não exatamente o mesmo, parecido. Aí você não consegue fazer, você não consegue adaptar aquilo que você aprendeu com algo que seja parecido. Você vai parar e tem que aprender e ver o vídeo de novo, de outro lugar, para aprender a fazer. Então, na verdade, você não aprendeu, você está só repetindo o que algum vídeo te ensinou. Então, pegar vídeos isolados da internet, de matérias que não sejam com uma metodologia, com uma sistemática e uma didática de ensino que te ajudem,
não vai ajudar muito. Talvez te ajude a resolver aquele problema naquela hora, né? Daquela tarefa a ser executada. E às vezes, até para procurar o vídeo. Se você não sabe, não tem ideias do básico, tem gente que não consegue nem saber como que eu procuro, o que eu tenho que escrever no Google para encontrar o que eu quero. Ou às vezes fica procurando, mas encontra 1, 2, 3, 5 vídeos, um não explica direito, o outro não sei o quê, e aí você perde ali horas, às vezes as horas se tornam em dias, os dias se tornam em semanas, simplesmente porque você não sabe por onde começar. Falta aquele conhecimento base para te dizer, olha, a partir disso que você sabe agora você pode explorar aquele outro mais avançado. E claro, depois que você já tem um básico, um conhecimento básico consolidado, lógico que esses vídeos ajudam, né? A outras matérias avançadas, tal, mas o alicerce precisa estar bem construído do conhecimento, do seu conhecimento. Em cada matéria da vida a gente tem que ter isso. O alicerce é bem construído para que consigamos avançar em coisas mais profundas, tá certo? Então, aprender olhando um monte de vídeo na internet também não é aprender. Pode até ser que você vire e fale assim, olha, consegui fazer essa planilha, olha, consegui fazer esse cartaz. Ah, que legal. 2 dias depois, faz de novo. Ou se tiver um parecido, faz de novo, sem auxílio. Aí sim, você aprendeu. Mas o que nós queremos te ajudar aqui com o nosso curso, né? E na descrição desse vídeo tem ali o link para fazer, para se inscrever, se você quiser, é te ajudar a entender, tá? Entender a informática, entender os conceitos. Tem gente que se perde em coisa básica, não entende a diferença de megabyte para gigabyte. Tem gente que às vezes tem lá uma dificuldade no computador e não sabe nem a diferença de hardware e software para compreender o básico daquela dificuldade que está passando. Às vezes é uma dificuldade de hardware, às vezes é uma dificuldade de software, isso é básico. Tem gente que passa dificuldade, sofre para organizar pastas, né, com hierarquia dentro do Windows. Não sabe nem o que é pasta, né? Eu vejo é muito comum em muitos computadores, as pessoas terem lá na área de trabalho, na tela principal do computador, um monte de ícones, às vezes a tela cheia de ícone, de documentos, de arquivos, de pesquisa que faz ali. Tá errado, mas a pessoa não sabe como fazer o certo. Ou melhor, não é nem tecnicamente errado, mas é um perigo. A gente fala disso no curso, a gente tem o canal de dicas que fala disso também. Mas enfim, às vezes as pessoas sofrem com coisas básicas, tá? Porque não tem esta base. E quando você aprende bem isso, até para aprender os tópicos isolados que você precisa, porque claro, um curso básico não vai te ensinar tudo, você vai precisar de auxílio em várias áreas depois, mas até para conseguir esse auxílio fica mais fácil, porque aí você sabe do que está falando. Né? Você sabe do que se trata, você não fica perdido em conceitos, em palavras, em terminologias. Então vamos aprender bem o básico, o alicerce, é a base do seu conhecimento e cá entre nós, né, gente? Hoje em dia, não saber informática é quase ser analfabeto funcional, né? Informática está em tudo, seja no computador, no celular, tablet, enfim, até na televisão. A informática está em tudo. E não entender os conceitos e não saber, você acaba tendo dificuldade em várias áreas, não é? Então vamos aprender para ter essa base e depois você estará muito mais preparado para avançar para matérias mais complexas. Tá certo? Ok, então, até logo. Tchau, tchau.